Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso ciclo de palestras, eu vou chamar agora o Augusto Terra, que é engenheiro de alimentos e CEO da Food Ventures. Boa noite, Augusto, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, Marcos. Obrigado do convite. Aí você me explicou um pouquinho aí agora, antes o momento que o pessoal tá, então acho que eu trouxe um pouquinho antes aí dessa conversa nesse momento. Eu tô explicando um pouco onde eu estou agora hoje, né? Então eu comecei a empreender aí em 2008 na faculdade, entrei num modelo de aceleração, de um programa de aceleração em 2012, foi quando eu conheci aí esse mercado de startup, de tecnologias, e trago um pouquinho hoje para compartilhar com o pessoal nessa parte de prototipação, como que a gente desenvolve o modelo de negócio, né? Então, a provocação principal aqui para iniciar é como que as empresas são criadas. E aí, como é que a gente está aqui agora com essa tela compartilhada e eu tô com o pessoal me ajudando, vou pedir para passar a tela aí, tá? Então, a gente sempre vê aqui 5 pontos de referência onde a gente acredita que existe uma conversão para os negócios, para as startups chegarem aí no seu modelo de negócio, começarem a desenvolver. Então, tudo isso está ligado com esses 5 pontos. Então, a ideia é sempre interessante, né? Sempre onde a gente fala que surge um momento e as empresas começam a criar. Eu acho que dentro aí de um hackathon sempre tem um momento de uma ideia, onde que a gente vai trazer uma solução. O time também é muito importante para o desenvolvimento desse negócio. Ele, acho que é um dos pontos fortes de sucesso e fracassos. Times fortes e bem desenvolvidos e com um ideal próximo e bem organizado geram bons negócios. A parte de investimento é muito forte. Aqui no Brasil a gente fala muito da dificuldade de acesso a investimento, então é um ponto relevante para as startups aqui no Brasil. Modelo de negócio é o que eu vou falar aqui um pouco, eu acho que é onde a gente vai poder ajudar, e tem uma parte que a gente fala que é o momento certo, né? Então, muitos dos negócios que a gente vê hoje de sucesso, eles acho que tinham as outras 4 bases também, mas a gente sempre vê que o momento certo é o que traz aí a maior quantidade de êxito das startups. E eu acho que nesse momento a gente está num evento digital, a gente está num momento de dificuldade mundial aí de pandemia, que deixar bem claro que a gente acredita muito que essa oportunidade das pessoas estarem aqui participando, essa vontade delas estarem dedicando o seu tempo, o seu fim de semana para criar um negócio. Nesse momento as empresas estão com muitas dores e eu acho que é um ótimo momento para o empreendedor, para o empreendedorismo, a criar negócio. Então, pulando mais um slide, eu vou falar aqui de modelo de negócio. Eu acho que é onde eu posso contribuir mais. Eu acho que aí, se vocês estão na prototipação, já passaram da parte de ideia de time. Amanhã, pelo que o Marcos falou, tem uma parte de banca, e aí vocês vão conseguir mostrar muito bem o negócio para empresas, para quem tem as dores, para quem vocês estão trazendo a solução, para quem pode ter um potencial de investir. Então, hoje, eu acho que é um bom momento para a gente falar de modelo de negócio. Pode pular mais uma vez. Então, eu vi que a Tatiana falou da parte de proposta de valor, eu quis colocar aqui porque eu acho muito interessante a gente encaixar essa proposta de valor, todo esse trabalho de desenvolvimento, de encontrar quais são as dores, quais são os ganhos de que essa ideia e esse produto resolvem, e a gente colocar esse trabalho anterior já dentro da nossa proposta de valor aqui, então, do nosso modelo de negócio. Então, é uma parte importante, é o início desse trabalho de desenvolvimento de modelo de negócio, e aí a base desse modelo de negócio surgiu com a ideia de transformar isso nesse canvas, né, nessa apresentação de uma folha única também,
para que você consiga enxergar muito bem e facilitar aí o desenvolvimento de como que essa empresa vai existir, como essa empresa vai ser organizada, quais são os pontos fortes, fracos, o que você precisa focar cada vez mais aí para o desenvolvimento. Então, passando mais um slide, aqui a gente abre um pouco mais, acho que um pouco maior aí a ideia, mas existem diversas formas, diversos materiais hoje aí na internet para estudar isso, para se desenvolver cada vez mais. Aqui nesse primeiro tempo, a minha ideia é apresentar um escopo como um todo, mostrar um modelo e um exemplo para vocês, mas cada lugar que você vê vai ter uma metodologia diferente de início, mas a base normalmente é sempre a mesma, tá? Então, tem gente que prefere começar pela parte de clientes e a maioria começa pela proposta de valor. A ideia aqui da proposta de valor não é o seu produto, não é o que você está desenvolvendo, a sua tecnologia, o que você tem de diferencial de outros concorrentes. Aqui, quando a gente fala de proposta de valor, eu acho que a Tatiana escreveu muito bem na apresentação anterior, é a parte de que dor você resolve. Eu acho que aqui a gente não está falando ainda de produto, e o Canvas vai te ajudar a definir muito bem a sua história, porque é a sua história que vai ser como você vai vender o seu produto. Então, aqui a gente está falando de proposta de valor, é como você começa, e aí com essa proposta de valor, você vai passar para a parte de segmento de clientes. Aí o segmento de clientes, você vai definir quem são os consumidores, de quem você está resolvendo essa dor, tá? Quem são as primeiras pessoas. Então, todo começo de negócio, a gente fala, não adianta aqui a gente colocar muita gente ou muitas pessoas. Eu acho que como uma startup, esse Canvas ele vai mudar muito no decorrer do tempo. A ideia de fazer ele, não fazer um plano de negócios tradicional, porque você ainda... A base da startup é que você está descobrindo o seu mercado, né? Você está descobrindo como você vai resolver aquela dor que você identificou. Então, você pode acreditar que você vai começar com um cliente, você vai entender que é outro, que o seu consumidor é um perfil e ele tem outro. O pessoal brinca muito de que um plano de negócios, ele falha a partir do momento que você começa a trabalhar ele no mercado, ele muda muito. Então, aqui a ideia é ter uma ferramenta muito prática para você mudar isso constantemente conforme o seu negócio for evoluindo. Então, aqui pensa quem é a primeira pessoa que você está resolvendo essa dor, quem que é o primeiro cliente que você vai ter, tá? Depois a gente vai trabalhar a parte de relacionamento com o cliente. Eu vou passar rápido aqui, porque depois eu vou voltar em cada um, tá? E pode voltar um só. Aí, aqui é o relacionamento com o cliente, é como você se relaciona com ele, como que ele enxerga o valor em você, tá? Aqui não é tipo WhatsApp ou rede social, aqui é como que o cliente vai escutar a sua história e vai gostar de você, tá? O que você entrega para ele de valor, como que ele vai se relacionar com você. Na parte de baixo do caminhozinho, que é o canal, aí sim, é como o seu produto chega para o seu cliente, como que, se ele vai chegar fisicamente, se é uma tecnologia, como ele acessa, se é pelo site, qual que é o modelo disso. E aí depois, você está sempre aqui do lado direito do Canvas, depois a gente fala de fluxo de receita. Qual que é a ideia aqui também? Você vai aprender muita coisa ainda dentro do seu produto, mas se você está prototipando, é pensar, por exemplo, se é um modelo de assinatura, se é uma venda, se o seu produto, o cara vai comprar uma vez só, vai pagar por mês, se eu vou ter que entrar dentro da empresa, se ele vai ter que instalar alguma coisa. Então, nesse sentido aqui, é só para você se estruturar em como que você vê o seu modelo de negócio em receita, como que você vai receber. Quando você tiver tudo isso pronto, basicamente a tua ideia está mais ou menos montada. Aí você vai para o lado esquerdo desse Canvas e vai entender o que você precisa ter
para resolver o problema do lado direito, para resolver aquela dor daquele cliente. Então, atividades chaves é o que você tem para criar primeiro, o que você precisa ter de atividade dentro da sua empresa. Então, por exemplo, estou criando um programa, se eu estou criando um software, eu tenho que ter como atividade aqui um desenvolvimento, eu tenho que desenvolver um software, tenho que desenvolver um site, eu tenho que desenvolver um sistema, eu tenho que desenvolver uma parte de vendas, de marketing, como que ela vai funcionar. Recursos chaves é toda a parte que é um recurso da empresa. Então, aqui se você não é o desenvolvedor, se você não é o cara da parte tecnológica, talvez você tenha que ter uma equipe aqui, ela entra como recurso. Se você não tem infraestrutura, mas se você precisa de servidor, desenvolvimento, tudo está entrando aqui em recurso. Parceria chaves, você pode ver que é uma parte grande do Canvas, tá? Ela tem o mesmo tamanho da proposta de valor, dos segmentos, porque aqui é onde você consegue desenvolver muito o seu negócio de formas rápidas, de formas mais evoluídas. Como que você consegue utilizar aqui o mercado para ter uma parceria-chave? Dando um exemplo, como que a Airbnb deu um bom crescimento no mercado, foi quando ele começou a tirar foto para o cara que prestava o serviço lá, que era o dono do apartamento, né? Então, aqui, ele começou a crescer e entender que ele precisava ter fotógrafo como parceiro, né? Ele tinha que ter um bom fotógrafo como parceiro para vender o produto dele. Então, aqui é onde você vai enxergar. Então, às vezes, você precisa ter um software, você precisa ter um parceiro que distribui software. Quem está aqui dentro dessa parte para você? E estrutura de custo, a gente está falando de custo em tudo. Aqui é onde a gente erra mais, normalmente, porque a gente esquece de algumas coisas aqui e a gente gera um produto que, no fim, ele quebra a empresa por não dar um valor adequado da receita. Então, pensem aqui o máximo possível de coisas que vocês conseguem imaginar e depois vão trabalhando para sempre manter um custo padrão, né? E aí você ter que escalar a receita. Eu acho que esse é o grande modelo de uma startup, é encontrar a melhor estrutura de custo para depois conseguir escalar a tecnologia e aí você ter lucro, né? Então, passando o slide, a gente divide então esse mesmo quadro em três partes, assim, três estruturas, né? Então, a parte da direita, que eu falei que é mais relacionado ao sua dor, como você resolve sua dor, qual a sua proposta de valor, é o que é mais desejável para você. Normalmente as pessoas ficam muito focadas aqui e elas pensam que a minha ideia ela é única, a minha ideia é a melhor que tem, todos os consumidores vão querer comprar a minha ideia e eu vou revolucionar o mundo. Então é onde a gente está mais preso no que a gente trouxe de ideia inicial, tá? A parte factível é o que faz aquele seu desejo, aquela sua ideia acontecer. Como que ela acontece? O que você precisa ter ali? Às vezes, se você não encontrar um parceiro ideal, se você não tiver todas as atividades necessárias para desenvolver aquele seu desejo, aquela sua ideia, não vai acontecer e ele não vai ser factível. E ali embaixo é o que torna o negócio viável. Você tem um modelo de receitas e você vai ter uma estrutura de custos. Se você não conseguir compensar as duas coisas, o negócio não para de pé. Eu acho que é aí onde é um ponto, quando a gente fala de ideia, quando o projeto ainda é uma ideia, que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se prender no que a gente quer, no nosso desejável, e não tomar cuidado com o factível e com o viável, tá? Pulando mais um. A ideia principal aqui, como muitos modelos ágeis, é usar formas rápidas de interação com esse painel, tá? Então, isso hoje tem partes online, depois eu vou indicar até um canal muito legal para vocês utilizarem para terem ideias, mas a ideia aqui é usar post-it, tá? Por quê? Porque a sua proposta de valor é uma das coisas que ela vai ter que menos mudar, mas talvez você não esteja explicando ela de forma adequada. Então, com o post-it você consegue interagir. A ideia aqui é que o time inteiro participe desse desenvolvimento,
Porque quem está fora desse planejamento, normalmente não está entendendo para onde a empresa quer ir. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala negócio, quem está mais voltado para a área de marketing, mais voltado para a área de negócios, gosta, entende, já conhece. E aí quem está dentro da área técnica, que está dentro das atividades mais técnicas do negócio, acha que só precisa executar. E aí não consegue ver para onde que o negócio quer ir, não consegue também ajudar a crescer. Então aqui a gente sempre aconselha, o time inteiro tem que participar. Por um bom tempo, o time inteiro tem que participar. Mesmo a empresa crescendo e não tendo mais só fundadores, ela ainda tem que desenvolver e sempre relacionar com o modelo de negócio. Então, é sempre um trabalho que o time todo tem que participar, porque o time todo tem que entender. Claro, cada etapa aqui, cada bloquinho, ele está mais relacionado a um tipo de pessoa, de características de habilidades e tudo mais, mas todo mundo aqui consegue desenvolver. Então, por exemplo, uma pessoa técnica, um desenvolvedor, é muito legal ele estar ligado à parte de desenvolvimento aqui de quais são os canais. Quais são os canais que a empresa vai usar? Por quê? Se a empresa está desenvolvendo um software, uma tecnologia, ele é um consumidor, por exemplo. Ele é uma pessoa que sabe aonde encontrar as coisas que ele precisa. Então, ele pode ajudar muito o desenvolvimento de quem está ligado à parte de negócio ou de marketing a resolver os problemas de qual o melhor canal de entrar, qual o melhor canal de expor o seu projeto e a sua ideia. Tá bom? Passando mais um. Aqui eu trago um exemplo básico, não é, acho que é um patrocinador, né, Marcos? Mas é um modelo mais tranquilo da gente explicar. Pensa qualquer marca escrita ali de café dentro desse modelo. É um modelo que eu peguei online, aberto, muito utilizado, mas aqui eu consigo exemplificar um pouco, né? Então, dentro da proposta de valor, eu não sei qual que é a proposta de valor que a Nespresso tem, mas eu imagino que seja entregar os melhores cafés e a praticidade de um café expresso dentro da sua casa, né? A ideia surge com um modelo de que o café expresso é o café que eu tomo normalmente fora e eles estão trazendo tecnologia e desenvolvimento de produto para me entregar essa mesma qualidade dentro da minha casa. Então, o cliente, quem está em casa, quem está no escritório, relacionamento através de um clube Nespresso, um canal de relacionamento onde o cliente ele vira uma parte de uma marca, ele tem um relacionamento com a marca, ele tem um prazer de falar que ele tem um Nespresso. Os canais são as lojas próprias, eles têm a venda online, o canal de comunicação do saque, e as fontes de receita deles são as máquinas e as cápsulas, tá? Partindo para o lado de lá, para eles conseguirem entregar tudo isso, as atividades principais deles primeiro, a fábrica, né, para produzir tanto a cápsula quanto a máquina, né? Ele tem que ter tecnologia, ele desenvolveu uma tecnologia, ele tem que ter como atividade principal manter essa patente, ele tem que ter uma atividade de sempre estar lá relacionando com o cliente dele. E aí ele tem um recurso principal aqui, que é a publicidade que ele faz, o marketing, as distribuidoras que são parceiras e que vendem, entregam o produto na casa do cliente ou no escritório, as fábricas que produzem qualquer outras coisas que não estão dentro da produção principal da empresa, as terceirizadoras. E aí eles vão criando alianças, né? Alianças, quando ele coloca ali, são tanto a parte de produção, mas também tem as parcerias com os restaurantes, com as cafeterias, os escritórios. Então, todo mundo que tem uma máquina deles acaba virando uma aliança entre eles e a marca. Você pode ver lá que porque isso está aqui é porque na receita dele o pacotinho maior é o pacotinho da cápsula. Então, é onde ele ganha a maior fonte de receita dele. Tá? E aí ele vai desenvolver o custo. Tudo que ele está dentro daquela parte dele do factível são custos, né? Eu preciso pagar para chegar naquele ponto do cliente ter o melhor café e eu entregar minha proposta de valor.
Bom, pode passar mais um. Aqui tem um senhor, é o Steve Blank, eu coloquei um link aqui para todo mundo. Na página dele, ele é um dos precursores do manual de uma startup, do modelo de business model, do Canvas, é um professor de Stanford, e ele tem um site bem interessante. Nesse site tem uma aba de ferramentas para empreendedores, e ali tem uma lista que acho que você não vai conseguir parar de correr para baixo até você encontrar tudo. É uma dica que eu sempre faço para quem está entrando no mundo de negócios, de startups. Hoje em dia a gente também tem uma facilidade muito grande, o próprio browser traduz para quem não lê inglês, para quem não tem conhecimento. É um material muito rico, ele dá muitas dicas de acesso a ferramentas para ajudar a construir modelos de negócio online, para aprender mais sobre startup, como criar negócios, como encontrar times, como encontrar ideias, como validar ideias, como prototipar. Então, eu dou aí como dica. Pode passar mais um. E, a princípio, é isso. Acho que de uma forma rápida eu consegui explicar um pouco o todo. E aí, meu e-mail está aqui embaixo, também passou. E eu fico disponível se alguém precisar, tiver alguma dúvida, tiver alguma dor, alguma coisa, mas basicamente o que eu queria deixar de mensagem aqui é que vocês que estão aí na prototipagem sempre pensem num protótipo mesmo, não pensem num negócio grande que vai atingir o mundo inteiro agora. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que pensar é se a dor que vocês querem resolver é grande. E se ela for grande, vale muito a pena usar uma metodologia ágil para criar um negócio para resolver a dor de alguém. E aí você entender se você consegue resolver a dor de uma pessoa, se você depois consegue resolver a dor de 2, 3, 4, 5. E aí sim, você entra num modelo disso ser replicável e você poder ter uma startup que pode crescer. Então, boa sorte para todo mundo, bons negócios, boa prototipagem e parabéns aí, obrigado Marcos do convite, adorei a iniciativa, acho muito legal, acho que tem muito potencial para resolver. A gente marcou uma reunião um tempo atrás, né Marcos, aí acabamos ficando um tempão conversando sobre que dores que tem esse mercado para resolver. Eu acho que é um mercado muito bom, muito forte e acho que através dessas iniciativas a gente vai chegar cada vez mais longe. Obrigado. Não, legal, Augusto. A gente que agradece. Realmente, a gente tem caminhões e caminhões de dores, acabamos de comprovar nesse evento. E te perguntar uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? É o modelo que você falou um pouco, né? De modelo de negócio, né? Ou plano de comercialização, modo de comercialização. Não existe um modelo específico, certo, padrão, né? O pessoal fala, não, tem que ter evento tem que ser uma receita recorrente. Mas tem empresas que têm receitas que não existem, que é receita só uma previsão de receita futura, né? Nem receita se tem, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, se existe realmente um padrão que deve ser seguido, ou olha, tem que realmente ser o modelo de assinatura, esse é o que é o matador. Ou se realmente cada caso é um caso, igual você mostrou aí, que tem que ser analisado e tudo mais. Cada caso é um caso, mas quando a gente fala de tecnologia, alguma coisa que você vai resolver com tecnologia, então, normalmente você está através de um aplicativo, de um software, o modelo cai mais, normalmente, num modelo de recorrência mesmo, né, onde o usuário ele vai pagar para utilizar isso por um período, e aí, normalmente, enquanto você está resolvendo a dor dele, ele está te pagando. A hora que ele vê que não está resolvendo mais, ele vai parar. Mas, assim, depende muito do tipo de coisa. A gente fala que, acho que nesse período, para esse Canvas, a coisa mais interessante é encontrar qual é a dor. E aí, normalmente, nessa dor,
A Tatiana falou lá muito de benchmark, né? Normalmente, com essa dor, você vai trazer um benchmark de como essa dor estão resolvendo essa dor hoje, né? Estão resolvendo ela de tal jeito. E aí, basicamente, você sai com um modelo de negócio, de geração de receita similar ao que o mercado já tem. Por quê? Porque é mais fácil de quem é seu cliente comprar, entendeu? Porque ele já está acostumado com aquele modelo. Quando a gente vê modelos que não geram receita, né, que a gente fala, normalmente ele tem uma estrutura baseada muito boa de receita, de como ele vai receber essa receita, mas a princípio ainda o custo para ele tornar aquilo viável ainda é muito mais alto do que o que ele consegue faturar, né? E aí o pessoal normalmente joga isso que num período ele vai reduzindo. E quem reduz custo normalmente é a tecnologia, né? Então, como ele vai reduzindo o custo com tecnologia, e aí ele entende que uma hora ele vai destacar daquela dificuldade da balança dele de dar lucro, né? Mas eu acho que aqui no Brasil, pelo custo que a gente tem, acho que, de novo, pensando lá no começo na provocação de time, hoje o Brasil está com um custo bom, né? Então, muita gente usando isso para arriscar, para ter um retorno maior do que deixar na poupança, que hoje já não está mais resolvendo o problema de ninguém. Então, isso cria uma janela de oportunidade também de buscar novos projetos. Então, o que eu vejo muito e sempre aconselho é pensar mais agora na dor e meio que copiar dentro daquela dor que modelo de receita que o seu consumidor, que aquele seu cliente que você definiu está acostumado a usar. Porque não adianta você entrar num modelo hoje, vamos dizer, um produto que o cara compra uma vez e usufrui ele para sempre até ele ter que comprar de novo um modelo, novo, né? Uma atualização. Você chegar para ele e falar, quero te cobrar, mas por mês. Aí o cara fala, pô, não estou acostumado com isso, estou acostumado com uma receita de uma única vez. E ao contrário, é a mesma coisa. O cara está acostumado a pagar um valor mensal para para ter um usufruto de alguma tecnologia, você chega lá para ele e fala, não, para mim você tem que pagar tudo, os 5 anos que você vai usar, você paga no dia 1. O cara vai falar, imagina, não consigo, né? Então, usa mais ou menos o que tem dentro do mercado que você está atacando. Depois, dentro disso, e acho que é o legal do Canvas, dele ser mutável, é que dentro disso, na sua conversa com o seu cliente, você vai aprendendo também se uma das dores deles, às vezes, não é um modelo de negócio, né? E aí você consegue ir adaptando dentro do seu modelo, você volta lá no Canvas, o cara fala, pô, o cara me deu uma dica lá de que ele pagaria isso por mês, calma aí, isso vai me ajudar. Aí você vai lá no Canvas e põe, pô, pagaria por mês, mas tenha certeza e sempre olhe, porque se ele vai pagar por mês, vai mudar a sua estrutura de custo também, vai mudar talvez alguma atividade que você tenha que ter dentro da sua empresa. Então, sempre que quando você mudar um post-it, dá uma revisão se nenhum outro também precisa ser adicionado ou retirado, né? Então, basicamente, eu acho que não tem um modelo, respondendo mesmo, resumindo, não tem um modelo padrão, mas os modelos para quem trabalha com tecnologia, eles têm alguns padrões de consumidor. Uhum. Tá? Não, legal, muito bom, Augusto. Bom, acho que é isso, Augusto. Muito obrigado pela presença novamente, pela parceria e pelo apoio. E obrigado. Obrigado, que ótimo. E aí vocês já estão com a apresentação. Se alguém quiser, pode compartilhar, fiquem à vontade. Tá bom? Daqui a pouco a gente Obrigado. vai disponibilizar. Um bom trabalho para todo mundo aí. Força. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.